A minha sogra queria ficar com o meu marido, o filho dela. E eu nem vou julgar caso vocês não acreditem nessa história, porque eu custei acreditar. Tudo começou uma vez que ele estava muito mal, a gente namorava, sabe? Eu não me lembro ao certo porque ele estava mal. Eu sei que ele começou a desabafar um monte de coisa da vida dele pra mim. E nesse desabafo, ele falou assim que não gostava do jeito que a mãe dele tratava ele, que a mãe dele tinha um jeito muito estranho de tratar ele, de uma forma que ela não fazia com os irmãos. Só que ele não entrou em detalhe, eu não imaginei que fosse o que era, né? Durante o nosso namoro, eu não convivi muito com a família dele, não. Só que teve uma vez que eles iam fazer uma viagem para a casa do lago, ele me chamou para ir junto e eu fui. E lá que eu comecei a cair a real sobre o que ele estava falando, o porquê ele se sentia tão mal daquele jeito. A minha sogra, ela sempre gostou de enxugar, sabe? Enxugar mesmo com força. E lá no lago, quando ela já estava bem altinha, ela começou com umas brincadeiras com o meu marido que me embrulhava o estômago. Tipo, sentar no colo dele. E ele ficava incomodado, sabe? Ficava assim, para com isso, mãe, sai daqui, sai daqui. Tinha vez que ela levava a mão para poder tocar na parte íntima dele, meio que brincando, falando assim, deixa a mamãe ver se ainda é igual, sabe? Gente, cada coisa mais nojenta que a outra. Só que eu tentei colocar na minha cabeça o seguinte, talvez é o jeito da família dele, né? Talvez é o tipo de brincadeira da família dele, porque a gente não quer acreditar numa coisa nojenta dessa. Só que com os outros filhos, eu via que ela não fazia isso. Era só com o meu marido. Quando a gente ficou noivo, a gente comprou o nosso apartamento na planta. Então, quando a gente se casou, faltava ainda alguns meses para poder ficar pronta a nossa casa. E aí a minha sogra veio e falou assim pra gente não alugar a casa, falou assim, vocês já estão tendo muito gasto, daqui a pouco o apartamento de vocês fica pronto, então vem ficar aqui em casa, né, porque aí evita gastar com aluguel. Aí meu marido falou assim, amor, tá bom pra você? Eu falei assim, né, realmente a gente tava gastando muito, né, e eu não imaginava as situações que eu ia passar. Então a gente foi morar na casa da minha sogra até o nosso apartamento ficar pronto. Gente, ali que eu vi que a coisa era feia, viu? Ali que eu pensei assim, não, eu tô ficando doida, isso não existe, isso é coisa da minha cabeça. Eu realmente achei que eu tivesse ficando doida. Para comer de conversa, o nosso quarto tinha que ficar sempre de porta trancada, porque senão, qualquer momento, ela vinha e deitava na cama com a gente, sendo que a gente era recém-casado, sabe? A gente estava praticamente de lua de mel. Ou às vezes, o meu marido estava no banho, ela batia na porta como se ela quisesse entrar no banho. E eu via, gente, o tempo todo que não era uma coisa comum, que ele estava constrangido, que ele ficava com vergonha até de mim, sabe? Às vezes eu percebia que ele estava com vergonha de eu estar presenciando aquela situação. Só que a gota d'água para mim foi no aniversário dele, quando eu falei assim, amor, só para não passar em branco, porque como eu falei, a gente estava gastando demais, vamos fazer um bolinho, né? E aí a gente chama sua irmã com o marido, chama seu irmão com a esposa, né? A sua mãe, seu pai, aqui só a gente mesmo. E assim a gente fez, até porque no dia seguinte eu e ele ia trabalhar. Compramos esse bolinho, só que aí o meu sogro começou a assar carne, a minha sogra começou a, sabe? E aí a minha cunhada ligou para amigo, o marido dela também, e aquilo ali meio que foi se tornando uma festa. E eu já cansada, porque eu tinha trabalhado, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Até que teve um momento, eu falei assim pro meu marido, amor, eu vou subir e vou dormir, que eu tô muito cansada, você vai ficar aí mais um pouco, né? Eu não quis chamar ele, gente, porque a festa era dele, né? Os convidados eram dele. Ele falou assim, que nada, vou despedir de todo mundo e vou dormir também, tô cansada, amanhã ainda tenho que trabalhar. Então a gente se despediu ali da galera, a gente subiu, tomamos banho e entramos pro quarto para poder dormir. Só que quando a gente entrou pro quarto, a minha sogra entrou junto. Ela já estava esperando lá em cima. E como ela estava muito, sabe? Ela começou a falar um monte de coisa. Começou a falar assim que ela amava muito ele, mas não era do jeito que ele pensava. Que ela não queria ser mãe dele. Que ela não queria ter os pensamentos que ela tinha com ele. Que ela sonhava, que ela tinha desejo. Gente, eu juro pra vocês, aquilo
me embrulhava o estômago, que eu achava que eu ia vomitar. Eu não vou contar detalhes pra vocês, não. Mas ela falava coisas de horror. E depois eu fui saber que não tinha sido a primeira vez. Que ela já falava aquelas coisas pro meu marido desde a adolescência dele. Por isso que ele era tão, sabe? Às vezes ele tinha aqueles traumas, ele tinha que desabafar. Ele ficava mal do jeito que ele tava aquele dia. Eu sei que ela falou tanta coisa que eu pensei, gente, essa velha só pode estar surtando, ou eu que tô ouvindo coisa, ou ela tá falando isso só porque ela tá com a cara cheia. E aí o meu marido labutou, até conseguiu tirar ela do quarto, trancou a porta e eu fui questionar, né? Falei assim, amor, me fala a verdade. Essa situação realmente acontece, porque assim, na minha família eu fui criada, ensinada a respeitar pai e mãe. Meu pai e a minha mãe, para mim, era extremamente sagrado. Meu Deus, meu pai nunca abriu a boca para falar uma besteira para mim. E ai de mim se eu falasse uma besteira para ele. E aí ele falou, sabe, todo sem graça, que desde a adolescência dele, que a mãe dele assediava ele daquela forma. E, gente, eu achava que isso acontecia só de pai para filha. Eu nunca imaginei que isso também acontecia de mãe para filho. E aí eu falei pra ele, falei assim, olha amor, falta alguns meses pro nosso apartamento ficar pronto, eu não quero ficar aqui mais não. Eu não consigo ficar mais embaixo do mesmo teto da sua mãe, sabendo de tudo que eu descobri hoje. Eu não vou conseguir ficar calada, a gente vai acabar brigando. Então, ou a gente aluga uma casinha, ou a gente vai pra casa da minha mãe até a nossa casa ficar pronta. Ele nem questionou. A única coisa que ele falou assim, não, pra ela não desconfiar, pra ela não criar caso, não vamos pra casa da sua mãe não, vamos fazer um aperto e vamos caçar um lugarzinho, vamos alugar, né, nem que seja bem pequenininho, até porque nessa época era só eu e ele, a gente nem tinha filho, e aí a gente fica lá até o nosso AP ficar pronto. Falei, pode ser, contando que a gente saia daqui. E nisso a gente fez, sabe? Já na semana seguinte a gente foi procurar um lugar, alugamos uma kitnet bem pequena, mas, gente, o alívio que eu tava sentindo de ter saído da casa daquela maluca, também passou, acho que nem 5 meses, o nosso apartamento ficou pronto. Hoje, graças a Deus, a gente mora muito longe dela, tipo, é na mesma cidade, mas como a cidade é grande, é tipo muito longe mesmo. Parece que eu tava sentindo, né, quando eu escolhi esse lugar aqui pra poder comprar. E pra falar a verdade, eu não tenho mais contato assim com eles, eu fiquei muito enojada e nem os meus filhos também eu criei tendo apego à avó. E se alguém quiser me julgar, me julgue, mas se ela não respeitava o próprio filho, vai respeitar o neto? Ai, sei lá, eu não quis arriscar não. Eu fui ajudar o meu cunhado e levei bem no meio do olho do meu... Isso tem uns 8 anos atrás, sabe? Ele tava desempregado, tinha uns meses. E ele e a minha irmã passando dificuldade. E na época, a minha sobrinha, ela tava muito novinha, ela deveria ter, assim, no máximo uns 2 meses. Então, assim, não tinha como a minha irmã trabalhar para poder ajudar. Eles não pagavam aluguel, porque eles moravam no barraco da mãe dele, mas precisava comer, tinha conta, né? Tinha fralda da neném. Enfim, e aí nisso ela ia pra casa da minha mãe, clamava e chorava a situação. E minha mãe na época também não tinha condição de ajudar. Eu, com muita dó... O que eu pensei? Meu marido tinha saído do trabalho e ele abriu um bar, que nessa altura não estava consolidado ainda, mas assim, tava com a freguesia, sabe? Já tava começando bem. E assim, nossa vida tava mais estabilizada porque eu trabalhava, sempre trabalhei, e ele tava recebendo seguro, né? Mais os pequenos lucros que tava vindo do bar. Eu, com muita dó, falei assim, meu marido, amor, vamos ajudar o fulano, com a minha irmã? Oferece pra ele uma quantia que você dê conta de pagar, que não vai ser muita, porque eu sei que o bar acabou de começar, pra ele poder te ajudar a fazer qualquer coisa lá, pelo menos até ele encontrar uma coisa melhor. Porque, né, senão os dois vão passar fome. Com dó, gente. Meu marido falou assim, é mesmo, vou falar com ele, vou ver o que dá pra fazer. Nisso, meu marido foi e ofereceu pra ele. Falou assim, ó, não dá pra te pagar bem, né? Também não tem serviço lá, não tinha serviço pra 2 pessoas, mas... dá pra você ir pagando suas continhas e comprando comida até aparecer alguma coisa melhor. Se aparecer, você pode ficar, né, à vontade de ir. Tá bom, ficou combinado assim. Ele simplesmente lavava copo e lavava o bar e meu marido pagava pra ele R$60 por dia. E, gente, pra vocês terem uma ideia, era bem dizer o que meu marido tirava pra ele. Porque, como eu falei, o bar tava no começo, ele não dava lucro assim. Meu marido, ele tava dividindo o lucro com ele pra gente realmente ajudar a minha irmã e o marido dela.
Não deu um mês que ele tava trabalhando. Isso porque ele tinha se mostrado muito grato, a minha irmã também me agradeceu e tal. Não deu um mês que ele tava trabalhando. Ele falou pra minha irmã assim que o meu marido tava ganhando dinheiro às custas dele, que ele não tava achando aquilo certo. A minha irmã, ao invés de vir conversar comigo, né, perguntar e tal, não, ela foi choramingar pra minha mãe. E mãe é mãe, né? Aí minha mãe chegou em mim e falou assim, nossa, que coisa feia seu marido tá fazendo, aproveitando a necessidade da sua irmã. E eu, como assim, mãe? Só tá falando do quê? Ela falou assim, ué, o fulano, né, o marido da minha irmã, falou assim que faz tudo no bar, que depois que ele entrou lá, seu marido só aparece lá pra poder pegar dinheiro e ele tá pagando R$ 30 pra ele por dia só. Aí eu apertei a minha mãe pra falar quem tinha falado isso pra ela, apertei, mas ela não quis contar, mas é claro, né, gente, tinha sido a minha irmã, precisava ser muito inteligente pra saber disso. Aí tá bom. Falei assim, eu não vou falar com a minha irmã, porque, gente, ó, vocês viram o tanto que eu fui inocente até o último momento. Falei assim, eu pensei comigo, a minha irmã tá amamentando, né? A minha sobrinha era muito novinha. Se eu for falar com ela, nós duas vai brigar, porque ela sempre foi muito esquentada, vai correr perigo de secar o leite dela. Então, o que eu vou fazer? Vou conversar com o fulano, né? Talvez seja, sei lá, um mal entendido. E aí, nisso, eu fui conversar com ele. Sabe o que ele falou pra mim? Que não achava justo ele ganhar R$ 60 por dia, enquanto ele tinha certeza que meu marido tava tirando uns 300 livre. Gente, quem me dera, naquela altura, meu marido tá tirando R$ 300 livre por mês. E assim, ainda que tivesse também, foi muito conversado, foi proposto, ele aceitou, ele não tinha o direito de fazer isso. E ainda mentir, né, que ganhava só 30 por dia. Aí eu pensei, cheguei no meu marido e falei assim, ó, sei lá, eu acho melhor você conversar com ele, né, despedir ele, porque, tipo, é um sentimento perigoso, um sentimento de inveja, de mentira, porque, gente, o cara não tava lá há um mês, já tava fazendo isso, imagina se ele ficasse mais velho, né, de serviço ali. Aí meu marido chegou nele e falou assim, ó, não tá dando pra poder pagar a sua diária, né, tenho fechado o caixa aqui, precisa repor mercadoria, não tá dando, tá apertado, então, né, não vai dar pra você continuar vindo, não. Sabe o que ele falou pra minha irmã? Falou assim pra ela que meu marido falou pra ele que ou ele aceitava R$ 30 por dia ou ele não precisava voltar. E R$ 30 ele não aceitava, que era trabalhar de graça, então ele preferiu não voltar. Eu fiz tanto, eu falei tanto pra minha irmã acreditar que aquilo era mentira dele, mas ela preferiu acreditar nele e romper a nossa relação. Só que hoje tá lá, ó. A menina dela tá com 8 anos, ela tem um menino de 6, ela tem que cuidar da casa, trabalhar fora, ainda pagar uns troquinhos pra minha mãe cuidar dos meninos, enquanto o bonito fica em casa o dia todo, deitado no sofá, tomando café, assistindo série na televisão. E eu não frequento a casa deles, mas a minha própria mãe me conta isso, porque hoje a minha própria mãe morre de raiva. Mas é aquilo, né? O karma. Meu padrasto vivia me pedindo pra eu mostrar. E o dia que eu contei pra minha mãe, ela falou assim que aquilo era coisa minha. Era coisa que eu que tava inventando pra jogar ela contra ele. Quando a minha mãe largou do meu pai, eu não sei assim, certeza, sabe? Mas eu deveria ter uns 7 anos mais ou menos, e a minha irmã tava com 5. E eu lembro que quando a minha mãe foi morar com esse homem, a minha avó conversou com a gente. Sabe, a minha avó, eu não sei se ela tava pressentindo ou se já por conta da experiência. Tipo assim, eu lembro vagamente, né, porque eu era muito novinha, da minha avó tentando conversar de forma que não fosse tão adulta, mas tipo assim, ó, é errado fazer isso, né, homem não pode ver menina no banho, homem não pode trocar a menina, sabe, esse tipo de coisa. Então, foi por conta disso que, desde muito cedo, eu comecei a maldar coisas que ele fazia comigo e com a minha irmã. Eu também não lembro ao certo quando começou, mas a minha mãe sempre confiou muito nele, ao ponto de trabalhar, deixar a gente sozinha com ele, ao ponto de ele buscar a gente na escola. Teve uma época que só ele que buscava a gente na escola. E eu lembro de, tipo, ele ir usar o banheiro e ele não fechar a porta.
Só que eu não consigo, assim, raciocinar se a minha mãe estava por perto ou se não. Mas eu lembro que já era uma coisa que me incomodava, sabe? Que, tipo, eu até nem olhava, eu era muito novinha, mas eu sabia que era uma coisa que me incomodava. E depois disso, uma coisa também que me incomodava muito, que eu lembro dele fazer, era pegar eu e a minha irmã no colo. E sempre que ele fazia isso, eu brigava, sabe? Eu não deixava. Para. Isso aí eu lembro que a minha mãe via, que pra ela era normal. Eu lembro até que teve uma vez que eu conversei com a minha avó e eu falei assim que eu não gostava dele, eu já tinha uns 9 anos. E aí minha avó perguntou por quê e eu falei que eu não gostava, que ele ficava me abraçando, né, que ele me pegava no colo, que eu não gostava. E a minha avó ainda falou pra mim, falou assim, não deixa ele te pegar no colo, não deixa ele pegar a sua irmã. E ela foi falar com a minha mãe. No que ela foi falar com a minha mãe, né, inclusive ela queria levar a gente pra poder morar com ela, mas minha mãe não deixou de jeito nenhum. A minha mãe já veio brigar comigo, que eu não tinha que estar fazendo fofoca do que acontecia na nossa casa pra minha avó, não. Que o marido dela me tratava bem e eu tava reclamando. Então, a partir do momento que ele me tratasse mal, eu ia gostar. E aí, na época, ele deve ter ficado meio ressabiado, né? Passou uma época boa, sem aquelas agarração que ele tinha, porque certamente minha mãe contou pra ele, né? Que eu fui reclamar pra minha avó. Mas com o tempo, foi caindo no esquecimento e tudo foi voltando. E aí, quando eu me tornei mocinha, ele passou a ter muitos ciúmes de mim. Muitos ciúmes mesmo. Ele não deixava de jeito nenhum que eu tivesse amigo homem, sabe? Ele falava que era errado, que menina brinca com menina, menino brinca com menino. Ele monitorava as roupas que eu saía na rua. Em casa, eu podia ficar com a roupa que eu quisesse. Mas pra sair na rua, tinha que ser calça, camisa, não podia ser blusinha de alcinha. E ele sempre conseguia a aprovação pra minha mãe, porque aos olhos da minha mãe, ele tava cuidando, né? Porque aos olhos da minha mãe, ele era como se fosse um pai pra gente, já que quando ela foi morar com ele, a gente era bem novinho. Mas não era. E aí ele voltou com aquele negócio de querer ficar abraçando, de querer ficar colocando no colo, só porque eu sendo moça, eu não aceitava. E eu falava pra ele, eu vou contar pra minha avó, eu vou contar pro meu pai, porque a gente sempre teve uma boa relação com o meu pai, sabe? Mas com o meu pai, eu tinha um certo medo de provocar alguma coisa, né? De provocar uma briga, alguma coisa do tipo. Então, sempre que eu tinha alguma coisa pra falar, eu falava com a minha avó. E eu lembro que tinha um vestido xadrez, na época tava na moda, sabe? E eu tava doidinha querendo um. Quando foi no meu aniversário de 13 anos, o meu pai me deu um de presente. E eu amava esse vestido. Só que toda vez, ele era um pouco curto, sabe? Ele não era tão curto, mas era. Toda vez que eu ia vestir esse vestido pra sair, o marido da minha mãe ficava enchendo o saco. Ficava falando assim que tava muito curto, que eu ficava querendo chamar a atenção dos homens na rua, que ia acabar acontecendo o que não prestava comigo na rua. E a minha mãe, na maioria das vezes, me fazia tirar. Quando a minha mãe não estava em casa, eu aproveitava, colocava e saía. Mas era uma briga toda vez que eu queria usar aquele vestido. E aí teve um dia que era aniversário de uma amiga minha, depois de eu insistir tanto, a minha mãe deixou, né? Ela não queria deixar por conta dele, e eu falei que eu ia contar pro meu pai. A minha mãe me deixou ir. Ele já tava super incomodado, super com raiva de eu ir sair à noite, né? Primeira festinha, assim, que eu tava saindo sozinha, eu ainda fui e coloquei meu vestido de xadrez. Até porque eu não tinha roupa, assim, de mocinha, sabe? Ele não deixava eu vestir. E aí, quando eu tava pronta pra sair, ele falou assim pra mim, vai tirar esse vestido. E eu falei pra ele, não vou tirar. Ele falou assim, se você não tirar, você não vai. Falei, vou sim. Vamos ver quem vai me obrigar a tirar. O vestido foi meu pai que me deu. Se não é meu pai, eu vou com o vestido. Ele foi no quarto, ele pegou uma tesoura e ele cortou o vestido no meu corpo. E a minha mãe não falou nada. Você sabe o que é você se sentir totalmente exposta? Porque, tipo, já tinha aquelas situações que me incomodavam, entendeu? E ainda me expor daquele jeito, eu nem sair eu quis. Porque eu fiquei humilhada, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com raiva por causa do vestido que eu era apaixonada, que era um presente do meu pai.
E aí, contei pra minha avó, implorei pra minha avó pra eu morar na casa dela. Minha avó falou com a minha mãe de novo. Minha avó falou assim que ia falar com o meu pai, mas acontecia uma briga feia e a minha mãe nunca deixava. E a minha avó, eu não sei se não conseguia bater de frente com a minha mãe, mas eu sei que essa briga sempre acabava com a gente continuando em casa. E isso acabava meio que dando asa pra ele, né? Porque tudo que ele fazia, a minha mãe apoiava. Quando a minha avó intervia, a minha mãe não aceitava. Então, tipo, ele meio que crescia pra ir evoluindo lá né? E aí ele começou a me pedir pra deixar ele me ver tomando banho. Só que isso ele não fazia junto com a minha mãe. O que ele fazia? Sempre que a minha mãe não tava, óbvio que eu não tomava banho se a minha mãe tivesse, ele ficava assim, vai tomar banho e deixar a porta aberta? E eu falava assim pra ele, você tá doido? E ele, o que tem? É só uma vez. É só uma vez, não te perde de novo, não. Gente, se ele ficasse 10 minutos sozinho comigo, era o suficiente pra ele me fazer essa proposta, né? Pra eu ir tomar banho e deixar a porta aberta pra ele ver. E aí eu lembro que eu pensei assim, se eu falar com a minha avó vai brigar, vai se estressar e não vai acontecer nada de novo, né? Porque ela vai falar com a minha mãe e vai acontecer nada. Então o que eu posso fazer? Tentar fugir dele o máximo possível. Só que, gente, era um inferno, era um inferno. Olha, se ele tivesse qualquer oportunidade, ele ficava falando isso. E quando eu ia pro banho, que a minha mãe tava em casa, que tipo, a minha mãe tava fazendo qualquer coisa, ele ficava tentando, sabe? Ele queria porque queria me ver. E aí, o que eu fiz? Cansada de tudo, eu resolvi contar pra minha mãe, né? Iludida, pensei assim, vai que esse extremo a minha mãe vai fazer alguma coisa. Disse, mãe, eu não aguento mais. O fulano, mãe, ele quer por tudo me ver tomando banho. Ele vive me pedindo pra tomar banho pra deixar ele ver. A minha mãe, ela ficou muito brava comigo, como se eu tivesse xingado ela. Ela falou assim que aquilo era coisa da minha cabeça, que eu não gostava dele porque ele não me deixava fazer coisa errada. E aí, por conta disso, eu tava tentando colocar ela contra ele, pra ele sair de casa e eu ficar solta. Gente, é horrível a sensação. É uma sensação que eu não desejo pra ninguém. E eu falo que se não fosse a minha irmã, eu não sei onde aquele cara teria conseguido chegar, né? Porque ninguém acreditava. Um dia minha irmã comentou isso na escola. Comentou isso com a professora dela. Eu não sei se foi meio que um pedido de socorro ou se foi desproposital, conversando. Eu sei que ela comentou com essa professora, né? Que meu padrasto fazia essas coisas comigo. E essa professora levou a sério, graças a Deus, entrou em contato com a polícia, com o Conselho Tutelar, e imediatamente o Conselho Tutelar retirou a gente de morar com a minha mãe. A princípio a gente foi morar com o meu pai, mas apesar de dar muito certo com o meu pai, com a esposa dele já não eram essas coisas, então a gente foi morar com a minha avó, e o Conselho Tutelar proibiu a minha mãe e o marido dela de chegar próximo da gente, graças a Deus, porque é o que eu falo, eu não sei até onde aquele cara teria ido se não fosse a minha irmã. Hoje eu sou mãe e eu fico pensando, cara, como que pode uma mãe amar mais um homem, um traste daquele, do que as próprias filhas? Sinceramente, com a cabeça e o coração de mãe, eu não consigo entender. A amante do meu marido pediu pra ser a minha amiga e eu aceitei. Mas calma aí, gente, quando isso aconteceu, eu nem sonhava que os dois eram amantes, e eu vou contar aqui pra vocês como foi que eu descobri. Um belo dia eu tava navegando no Facebook e eu recebi uma solicitação de amizade dela. E apesar de ser uma pessoa que a princípio eu não conhecia, eu aceitei. Logo em seguida que eu tinha aceitado, ela começou a me mandar várias mensagens falando assim que a gente já tinha estudado juntas, que a gente era super amigas na época, isso lá na segunda, terceira série, sabe? Mas, gente, se tem uma coisa que é muito boa em mim, é a minha memória. Eu me recordava muito de pessoas que eu tinha estudado anos atrás e eu não me recordava dela. Então eu ficava assim, você tem certeza? Eu não me lembro de você, mas ela foi me levando nessa conversa, sabe? Até que eu fui acreditando. Até porque ela me falava muitas coisas da minha vida que só quem teria estudado comigo saberia, ou alguém que tivesse acesso ao meu marido, né? Que conversava com ele
E prontamente ele contava para essa pessoa. Mas o fato é que com essa conversa, a gente foi ficando amigas. Porque todos os dias ela me mandava bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu dia, como que você tá. Ela me contava coisas da vida dela. Ela desabafava sobre o pai do filho dela, anota isso aí. E eu toda inocente dava conselho, não, mas calma, vai dar certo. Ele é o pai do seu filho, leve isso em consideração. Olha só, gente, a inocência. E aí chegou um tempo que eu me dei conta que eu tava tão apegada a ela, que eu já tinha tanto acostumada àquela amizade virtual, que se ela não me mandasse mensagem, eu mandava. Quando ela não mandava, eu perguntava assim, oi, tudo bem? O que aconteceu? Você sumiu, não mandou mensagem? Então a gente realmente foi criando um vínculo ali. Quando passou alguns meses, um dia ela me mandou uma mensagem, falou assim, sábado agora, o meu bebê vai fazer 1 aninho, eu não vou fazer festa não, vai ser só um almoço pra minha mãe, as minhas irmãs, vem pra gente conversar, até porque a gente nunca conversou assim pessoalmente, e eu topei, não ia fazer nada mesmo, até porque a nossa casa não era longe uma da outra, tipo assim, não era no mesmo bairro, mas dava até pra ir a pé, sabe? E aí eu fui, comprei presente pro bebezinho dela, fui, brinquei demais com o bebezinho dela, peguei no colo, fiquei amiga da irmã dela, achei a mãe dela super legal, ou seja, ali a gente consolidou a nossa amizade. Pra calcular, assim, mais ou menos, nós ficamos amigas por mais de 1 ano. 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Mas, assim, amigas mesmo. Depois de sair juntas, teve um aniversário dela que eu fui, comprei presente pra ela no cartão do meu marido. Só que todas as vezes que eu convidava ela pra ir na minha casa, ela arrumava alguma desculpa. E, gente, eu era tão inocente que eu mesma tentava me iludir. Porque, assim, eu desconfiava que era esquisito. Mas eu pensava assim, é pelo fato dela ter um bebê, né? Sair de casa com bebê não deve ser tão fácil. Sendo que quando a gente saía para os outros lugares, ela levava o bebê dela. Não tinha dificuldade. Mas, né, nunca liguei que, seria pelo fato dela já conhecer o meu marido, ser amante do meu marido. Não, isso nunca aconteceu. E outra coisa também, ao longo desse tempo que a gente foi amiga, eu sempre falei dela pro meu marido. E o meu marido, ele nunca esboçou reação. Eu não sei se ele nunca ligou o nome à pessoa ou se de repente ele tava de acordo com aquele plano mirabolante que vocês vão ver já já. Bom, quando foi um dia, o meu marido saiu pro supermercado e eu lembrei que eu precisava de um... Ai, gente, o que era? Era um óleo finalizador, alguma coisa assim, e eu liguei pra ele. Eu sei que eu liguei pra ele, o celular dele tocou em casa. Ele tinha esquecido o celular dele em casa. E aí, quando eu fui abrir o celular dele, eu vi que ele tinha trocado a senha. Sendo que toda a vida, desde que a gente se casou, eu tinha total acesso, né, ao telefone dele e ele total acesso ao meu telefone também. Só que assim, como eu nunca desconfiei de nada, há muito tempo eu não mexia no celular dele. Eu não tinha por que mexer no celular dele. Só que quando eu vi que ele tinha trocado a senha e não me falou nada, já veio a pulga atrás da orelha. Pensei assim, se ele trocou de senha é porque ele tá aprontando alguma coisa, é porque ele quer esconder alguma coisa de mim. Fui lá, doidinha, tentar descobrir a senha, o que não foi difícil, porque olha também a inocência da parte dele, o tanto que ele foi burro. A nova senha que ele colocou foi a data de falecimento da mãe dele, sendo que nessa altura ele já tinha até uma tatuagem com essa data. Então, assim, na terceira tentativa, eu descobri a nova senha. E aí eu fui fuçar nas fotos, fui fuçar num monte de coisa, né? Porque ali eu já tinha certeza que ele estava aprontando. Quando eu entrei no Facebook, tive lá a minha enorme surpresa. Várias mensagens dela pra ele. E assim, eles não eram amigos no Facebook não, claro, porque senão eu ia desconfiar, né, se eles fossem amigos em comum. Gente, quando eu fui abrir aquelas mensagens, eu quase caí de costa. Eu fiquei chocada, paralisada, eu não tenho palavra pra definir como que eu fiquei, não. Sabe aquele bebezinho que eu gostava tanto, que eu brincava tanto, que eu dava presente? Filho do meu digníssimo esposo. Pasmem. E aí eu já fiquei assim, sabe,
gelada, parece que eu não conseguia respirar, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, eu preciso agir, né? Eu preciso desmascarar esses dois. Então, o que que eu fiz? Eu vi nas conversas dele lá, bem rápido, que eles tinham costume de, às vezes, se encontrar no parque ecológico, que tinha, assim, mais ou menos próximo da nossa casa. Não era tão próximo assim, não. Então, eu mandei mensagem pra ela, como se eu fosse ele. Falei assim, ó, daqui 20 minutos eu preciso te encontrar lá no parque. E ela, o que que foi? O que que aconteceu? Eu falei, não, só posso te falar pessoalmente, eu não tentei te falar por aqui. E peguei, deixei lá do jeito que tava, nem apaguei nem nada e fui. Gente, quando ela me viu, ela ficou vermelha, roxa, rosa, azul, de todas as cores. Ali eu acho que ela já sacou, né? Putz, ela descobriu tudo. E aí eu cheguei nela, sabe, super chateada. Falei assim, por que que você fez isso comigo? Pra quê? Pra rir da minha cara? Além de ser amante do meu marido, de ter um filho com ele, filho que inclusive eu me apeguei sem saber que era, você ainda se fez de minha amiga por mais de um ano, pra quê? Você queria sapatear em cima de mim, além de ser amante do meu marido? E ela, não, não é isso não, eu te juro que eu gosto de você de verdade, você é minha melhor amiga. Acontece que já tem um tempo que eu tô com o Fernando, que no caso era meu digníssimo, eu sou apaixonada por ele, mas ele sempre deixou claro que ele nunca ia te largar, que ele também era apaixonado por você. E tipo assim, eu não conseguia deixar ele, até porque a gente tem um filho junto. Então a única saída que eu achei foi de te conhecer, de ficar sua amiga, pra quem sabe a gente virar uma família só. Falei, cara, você é doente. É só isso que eu tenho pra te dizer, você é doente. E aí ela tentando me explicar o que não tinha explicação, eu virei as costas, voltei pra casa. E quando eu cheguei em casa, obviamente ele já sabia de tudo, né? Porque o celular dele tava lá aberto na mensagem que eu tinha mandado pra ela. E ele veio com aquele blá blá blá, que eu te amo, que você não pode me deixar, que eu tava com ela porque ela é mãe do meu filho. E eu falei pra ele assim, cara, para de ser cara de pau. Você tá com ela porque ela é mãe do seu filho hoje. E por que que você começou a ficar com ela? Aí ele pegou e falou assim pra mim, ai, eu sou apaixonado em vocês duas. Eu não conseguia largar dela e nem de você. Mas vamos continuar assim, sempre deu certo. Por que que não ia dar agora? Falei, vai continuar assim lá no quinto do inferno. Aqui na minha casa, não. Eu não sei se eles continuaram juntos e também não me interessa. Graças a Deus eu me separei dele e não tive vínculo algum, sabe? Isso aí eu dou graças a Deus, o fato de eu não ter tido filho com ele, porque se eu tivesse tido, né, até hoje eu era obrigada a conviver, porque pai é pai pra sempre. Hoje em dia eu tô casada com uma outra pessoa, a gente tem um filhinho de 5 anos e eu detesto amizade, detesto. Eu peguei um trauma que vocês não têm noção. No máximo que eu posso ter é colega. Passou disso, não aceito de forma alguma.